Fala pessoal, tudo beleza com vocês? Sejam todos bem-vindos novamente ao canal Tenho Dúvidas. Eu sou o Péricles e hoje eu venho explicar o quão importante é o sistema inverter dos refrigeradores que existem agora no mercado, certo? Por que eu tô com essa parafernália toda aqui? Eu quero mostrar para vocês qual a diferença que vai fazer eu utilizar um no-break PWM por aproximação, ou seja, senoidal por aproximação, ou um no-break senoidal em refrigeradores inverter. Só que para chegar nesse ponto, eu primeiro preciso explicar qual o funcionamento em um refrigerador que não seja inverter, tá? Que tem aquele motor que eu vou chamar como start-stop, que ou ele liga ou ele desliga, tá? E segundo as leis da elétrica, todo tipo de motor na partida, ele consome aproximadamente 10 vezes a corrente nominal dele no pico de partida, certo? Então vamos dizer que ele consuma, o consumo normal desse motor seja 100 watts, 100 VA. Na hora que você vai dar partida nele, é como se ele fosse um de 1000 VA, tá? Ou seja, a corrente de partida de 1 ampere, vamos dizer que na partida ele vai dar 10 amperes, tá? E por que isso é tão importante saber em motores comuns? Quando você vai colocar em um no-break, o no-break ele é limitado, tá? Esse aqui, por exemplo, ele é de 700 VA, tá? Esse outro aqui também é 700 VA, só que esse é senoidal por aproximação e esse ele é senoidal puro, tá? Os dois são da SMS. O que acontece? Se eu tiver um motor que em funcionamento ele consuma 100 watts, conforme eu coloquei no início do vídeo, se ele consuma 100 watts, quando eu der a partida nele, ele vai consumir 1000. O que vai acontecer com esses no-break de 700? Eles vão desarmar, tá? Então esse era um dos problemas que a gente tinha quando você iria colocar um no-break em um refrigerador. E tem mais um problema. Quando você utiliza no-break de senoidal por aproximação, em motores ele vai dar ruído e você pode forçar o motor e, num último caso, até queimar esse motor, tá? Então, por isso que não é recomendado no-breaks tipo senoidal por aproximação, só senoidal puro, tá? Esse no-break ele também é 700 VA. Também suportaria uma partida no motor de 100 watts, 100 VA? Também não, ele vai desarmar, tá? Isso era uma coisa que eu já tinha há muito tempo vinha tentando e nunca consegui fazer, até que comecei a mexer com no-breaks mais parrudos, maiores, de maior potência, tá? Agora vamos chegar na área da tecnologia inverter. Só que, para explicar a tecnologia inverter, eu preciso mostrar qual a diferença da forma de onda de um senoidal puro para um senoidal por aproximação, tá? Os dois no-breaks estão desligados na tomada, porque eu quero mostrar como que é a forma de onda do inversor desse e do inversor desse, quando ele funciona através da bateria. E isso nós vamos ver aqui através do osciloscópio, tá bom? Então vamos lá. Eu fiz aqui um arranjo técnico com tomada, tá? Aqui eu tenho um retificador e um mini capacitor aqui para retificar o sistema. Só que primeiramente eu vou mostrar como que funciona a forma de onda. Depois eu venho para a área do retificador, tá? Vamos lá. Então eu vou ligar aqui na tomada do no-break, que ele é senoidal. Vamos chamar de senoidal puro. Não é puro porque ele deve ter distorção, deve ter harmônicos e tal. Mas ele é um senoidal muito bom e funciona bem com aparelhos de baixa potência, tá? Eu vou ligar ele aqui. E agora vamos ver a forma de onda dele. Olha só. Uma forma de onda onde ele tem a máxima e a mínima e ele não tem quase alteração aqui no ponto zero dele. Tem uma pequena diferença? Sim, mas isso é imperceptível se você ligar em motores de baixa potência, tá bom? Agora vamos mostrar como que é a senoidal por aproximação. Vamos ligar no outro.
Olha só, ela não fica uma senoidal perfeita. Não fica uma senoide perfeita. Ela fica... Deixa eu ver se eu consigo aumentar isso aqui para que vocês vejam. Ela não fica perfeita, ó. Ela não tem aquele desenho de uma senoide, mas ele fica aproximado, tá? Esse tipo de senoide, por aproximação, funciona muito bem em sistemas de, por exemplo, fonte chaveada de computador, uma fonte chaveada de carregador de celular não vai ligar também, não vai sentir nada. Alguns televisores também desses modelos mais novos, de não alta potência, de baixa potência, também não vai sentir diferença, tá? Então, para esse tipo de aparelhos não vai sentir diferença nenhuma. Agora vamos mostrar o porquê é tão importante a tecnologia inverter. Aqui eu tenho um retificador, tá? Uma ponte retificadora, e aqui eu tenho um capacitor. No sistema inverter, a placa de controle e a placa do inversor possui esse retificador e possui capacitores e controladores de tensão. Ou seja, ele retifica aquela tensão que você recebe e depois ele a transforma numa tensão contínua. Eu vou desligar aqui, eu espero que ainda não esteja carregado esse capacitor, porque eu não estou afim de tomar um choque. Eu vou desligar aqui só o capacitor para mostrar qual a função do sistema de retificador. E depois eu vou colocar o filtro para mostrar também a diferença. Então vamos lá, eu vou tirar ele aqui da parte do alternado e vou colocar ele na parte do sistema retificado. Sem, falei, estava carregado. Sem colocar o filtro. Vamos lá para a gambiarra de novo. Vou começar novamente pelo senoidal e depois eu vou colocar no outro que é o PWM por aproximação. Então vamos lá verificar a forma de onda. Olha só o que acontece, na verdade tem que ver no modo DC. Vamos diminuir aqui. Já está no mínimo. Então o que acontece? Aquela parte que vinha para o negativo, ela subiu para o positivo. Agora eu tenho uma senoide, quer dizer, agora eu tenho uma senoide retificada, ela passou a ser uma tensão contínua pulsada, tá? Então veja que ela não tem mais a parte negativa. Agora vamos ver como que funcionaria em um outro no break com senoidal por aproximação. Vamos lá. Calma que eu vou chegar ao ponto. Vamos ver nesse. Olha, eu tenho uma senoidal aqui, quase uma dente de serra, vamos dizer, uma onda quadrada, tá? Também retificada. Aquela parte que vinha aqui para baixo, para o negativo, também não existe mais. Ela foi retificada, tá? Deixa eu desligar aqui, que senão vai acabar com a bateria, não vai dar para mostrar tudo. Agora eu vou colocar o filtro. Deixa eu desligar aqui. Dessa vez eu não vou tomar choque porque não carregou o capacitor. Vamos lá para a gambiarra. Agora sim, eu tenho o meu retificador e eu tenho o meu filtro para o sistema retificado, tá? Vamos ver a diferença que dá entre um e outro? Eu vou ligar primeiro no aparelho senoidal, no break senoidal. Olha só, eu tenho uma tensão lisa. Aquele fator de Ripley que tinha aqui, já não existe mais. Mesmo eu aumentando aqui, não aparece mais fator de Ripley nenhum. É uma tensão lisa, certo? Retificada e filtrada, tá bom? Isso no no break senoidal, tá? Deixa ele cair a tensão, olha lá. Pode ver que ele já está caindo a tensão, Aos pouquinhos ele vai caindo. Eu vou ligar agora no no break senoidal por aproximação. Lembra que é aquele que tem aquela onda quadrada, tá? Vamos lá, vamos ver o que vai acontecer aqui,
mesmo que ele esteja caindo, eu vou ligar novamente e ele já vai subir, ó. Olha lá, ó, subiu. Qual que é a diferença de uma onda retificada desse no-break senoidal por aproximação e um no-break senoidal? Nenhuma, tá? É nesse ponto que eu queria mostrar. Por quê? Um refrigerador que trabalha com sistema inverter, ele possui esse mesmo sistema na placa de alimentação lá do refrigerador, tá? Então ele tem um retificador e ele tem filtro. Não nessa mesma proporção, não nesse mesmo tamanho, mas isso daqui é só um exemplo. Ele tem um retificador maior, ele tem um filtro melhor, tem um sistema de controle de tensão, ou seja, mesmo que esteja mais alta, mais baixa, ele vai retificar, filtrar e vai estabilizar a tensão dele. Então, um refrigerador inverter, ele não vai sentir diferença nenhuma se você utilizar um no-break senoidal ou um no-break por aproximação, tá? Porque ele possui esse sistema tanto no circuito de controle quanto no inversor de tensão que vai para o motor inverter, tá? O motor inverter, ele trabalha, vamos dizer, com 3 polos, tá? Ele tem 3 fios e um fio comum. Então você alimenta entre essa bobina aqui, depois alimenta essa, depois alimenta essa. Esse circuito é feito através do inversor. Então ele tem uma senoide que ele vai jogar em cima de cada uma das fases, que nem como se fosse um trifásico, que nem como se fosse um motor trifásico. E através dessa tensão retificada aqui, ele vai jogar a tensão correta em cima de cada polo do motor, tá? E por isso não tem problema nenhum você utilizar um no-break por aproximação num refrigerador inverter, tá? Eu vou dizer que eu já testei no refrigerador da Philco inverter, funciona perfeitamente. Não testei nos outros ainda, então não tenho como te dizer se vai funcionar. Eu sei que tem um modelo de refrigerador aí que o vendedor me falou que ele não é inverter, ele é soft starter. Soft starter, para quem trabalha com portão automático, é como se fosse ele ter uma partida mais suave para depois ele aumentar a velocidade. Então, se ele for sistema soft starter, ele vai sentir a diferença sim de um no-break para o outro. Mas se ele for senoidal, não. Por que que esse sistema aqui, ó, por aproximação, ele vai aguentar, ele vai suportar a carga de um refrigerador de uma potência, vamos dizer, de 100 watts ou 100 VA? Porque ele não tem pico de partida. O motor inverter, ele trabalha através da velocidade, tá? Ele parte ali do zero, ele vai aumentando a velocidade, chega na velocidade de trabalho, tá? Conforme ele vai aumentando, ele vai diminuindo a temperatura do refrigerador, ele vai reduzindo a velocidade do motor até chegar a zero. Ou às vezes ele fica funcionando uma velocidade bem baixa só para manter a refrigeração funcionando. Por isso o consumo dele é menor, tá? Então, como no circuito de controle ele tem esse sistema de retificador e no circuito do motor inverter ele também tem esse circuito retificador e depois ele passa por um inversor trifásico para alimentar aquele motor, então ele não vai sentir diferença nenhuma, certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode ter sido até um pouco complicado para quem não entende dessa área, para quem mexe com refrigeração e só conhece na parte de refrigeração, mas quem tiver qualquer dúvida, gente, eu vou tentar ao máximo ajudar, vou tentar responder, vou tentar exemplificar o máximo que puder, tá? Eu ainda não fiz o teste de funcionar no inversor PWM em ar-condicionado inverter. Eu tenho um ar-condicionado inverter aqui, dual inverter da LG, e eu ainda pretendo fazer esse teste. Só que ainda não tenho um inversor de 1500 VA e eu não tenho ainda um sistema onde ligar. Eu vou fazer esse teste e aí eu venho com o próximo vídeo. Não nesse momento, mas mais para frente eu irei fazer esse teste também. Vou verificar as placas dele, a placa de comando, a placa de controle, a placa do inversor e o sistema do motor interno. Se o motor interno for trifásico, se o motor externo for trifásico e a ventilação do motor também for trifásico, aquela ventilação que tem na condensadora for trifásico, com o sistema de inversor, perfeito, vai funcionar perfeitamente. E se alguém tiver também essa informação, vai me ajudar muito a conseguir fazer esse sistema funcionar desse jeito.
Mas por que eu estou querendo fazer todo esse tipo de teste? Eu tenho um sistema solar off-grid aqui. E se você for comparar o preço de um inversor PWM por aproximação, vamos dizer assim, 10% do valor de um inversor senoidal puro, tá? Vamos colocar aí mais ou menos, tá? Então, se eu for colocar um inversor senoidal no sistema do ar-condicionado, que seria de alta potência, eu vou gastar ali uns R$2.000, R$3.000. Se eu for colocar um inversor por aproximação no sistema do ar-condicionado de 1.500 VA, mais ou menos 1.500 VA, porque ele consome ali uns 1.000 de pico, 1.000, 1.100 no máximo. Então eu já vou gastar R$300. Olha a diferença, é 10% do valor mesmo, tá? E o meu sistema solar eu tenho baterias, um controlador MPPT, tenho até vídeo aí no canal, se vocês tiverem alguma dúvida eu passo o link para vocês. Então, as minhas placas solares entram no MPPT, controlador de carga, e carregam baterias. Dessas baterias, a minha ideia seria ligar no inversor, que seja senoidal por aproximação, e depois alimentar o meu ar-condicionado em 220. Durante a noite, como eu não tenho energia solar, ou eu posso chavear para voltar ele para a rede, ou eu posso colocar uma fonte de alimentação, onde irá manter a tensão das baterias mesmo de noite. E se houver queda de energia, ele volta a funcionar através da bateria. Essa é a ideia e depois eu vou fazer isso. Então é isso daí, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, entre lá no campo de perguntas, pode perguntar à vontade, eu vou responder o máximo que puder, tá bom? E é isso aí. Se vocês gostaram, já deixa seu like, se inscreva no canal. Você sabia que 10% somente do pessoal que assiste os vídeos é inscrito no canal? Os outros 90% não se inscrevem no canal? Pois é, gente. Dá uma ajuda aí, por favor. É isso aí, gente. Até a próxima. Abraço.